Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e homens. Só há um Deus Altíssimo e do qual nos concedeu o Filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, seu único Filho, primogênito da criação e da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus convoca através da sua palavra, que é viva e eficaz, que Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, para que todo pecador venha se arrepender de seus maus caminhos. Como Jesus nos ensina, eu vim buscar pecadores e não justos. E ele convoca a todos ao arrependimento. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, porque aquele que alcança aquele sangue carmesim, do qual não há expiação pela culpa, pelos pecados, sem o sangue, do qual a Bíblia nos diz que o que era água e espírito, agora os três proclamam o testemunho verdadeiro, água, espírito e sangue, como ministros de uma nova aliança, aonde por meio do lavar da água, que é a palavra, que é viva e eficaz, somos purificados e santificados dia após dia. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Utilizamos aquilo que nos é para edificação pessoal e para edificação da unidade da fé, onde todos temos que exortarmos mutuamente para que perseveramos segundo a chama esteja acesa em nós, o fogo do Espírito Santo, porque se permite com que esfrie a apostasia, o esfriamento do amor, né? É grande a queda e a ruína para aqueles que naufragam na fé, porque assim como o corpo, sem o espírito, o pneuma do qual ninguém é capaz de detê-lo, está morto, assim é a fé se as obras passam a ser de injustiça. Temos que perseverar assim como ele nos ensina. Sede santos, sede justos, porque se vós estáis em mim e eu em vós, demonstre pelo vosso bom proceder. Porque aquele que demonstra através do bom testemunho segue segundo o mestre. Ele disse: ninguém é melhor do que o seu mestre. Todo aquele que o segue, a maior evidência nós sabemos daqueles que perseveram segundo o seu espírito, não são meramente os dons, porque os dons são irrevogáveis, ainda que está vivendo injustamente, ele continua sendo fiel e ele não lhe retira aquilo que lhe concedeu. Mas por um lado já não se opera segundo a forma correta, que é segundo o amor. E se abriga em vossos corações ódios, brigas. Aquele que ama a briga ama o pecado, dissensões, né? Presunçosos, amantes de si mesmo, arrogantes. Ele se concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Devemos perseverar, como ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo, o meu fardo é leve. E assim nós perseveramos. Salmos 32 nos fala da felicidade do homem perdoado e exortação aos pecadores, né, para que venham a se arrepender. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Porque muitos se amoldaram segundo o padrão deste mundo, estão com um espírito mundano, o espírito do erro, da divisão, né, o espírito de contenda, o espírito faccioso, onde a Bíblia diz que haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes,
da qual a Bíblia nos ensina para não assenteis à roda dos escarnecedores, dos zombadores, para que não sejais influenciados. Lembrai-vos dos fariseus, do qual Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, os advertia direto para que não sejais influenciados, porque uma levedura toda a massa. Porque, como Jesus dizia, são aqueles que o exterior, né, passam um esmalte, passam a maquiagem, mas o interior é como um sepulcro caiado. E ele dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado, né? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão perversa pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até nos transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O ser humano pode esconder o seu pecado de muitos, né, as suas desobediências, do homem fazer em oculto, mas pode o homem se ocultar algo do Deus Altíssimo, do Filho amado? A Bíblia diz que seus olhos estão por todas as partes. Pode alguém declarar: eu tenho a consciência limpa? Né? Porque ele tudo contempla, ele tudo vê. E a Bíblia diz que tudo aquilo que foi dito nas trevas será revelado na luz. Todo joelho se dobrará diante dele, toda boca confessará que ele é o Senhor. A Bíblia diz que no último dia, aquele dia do qual nós almejamos, né, que é a sua vinda, da qual ele dirá a muitos, né, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Até mesmo aqueles que seguem o ministério da iniquidade, que dirão: Senhor, mas eu fiz cura em seu nome, eu expulsei demônios. Ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, porque embruteceram seu coração, porque retrocederam, e a sua alma não alegra daqueles que retrocedem, porque a Bíblia diz: melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Aqueles que fazem a obra de forma relaxada, aqueles que agem por interesse de si, aqueles que falam em seu nome, né, mas não servem, porque a Bíblia diz que muitos chegarão e ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Que as vestes do santo, o linho fino, é o linho da justiça, né? E muitos estarão nus e não terão resposta diante dele. Assim, quando os discípulos, ele pediu para que aquele momento que antecedia a sua entrega pelo o beijo do traidor, quando ele orava e era o momento das trevas ali se levantar, e ele ser entregue naquele monte de Sião, os seus discípulos não puderam vigiar, né? Ele chegou e os pegou dormindo. Assim muitos não terão resposta, e tudo aquilo que foi dito nas trevas será revelado, até mesmo uma vírgula e um ponto terá que prestar conta diante dele. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa cabresto e freio, para que não atingirem, para que não atirem a ti. Jesus dizia,
né, aos religiosos, e ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, nos dias atuais. Até mesmo os vossos animais, né, sabem aonde coloca o vosso alimento, e vós, até mesmo os vossos animais, conhecem o seu dono, né, e eles o negavam, aquele que o podia o salvar, assim como muitos o negam hoje. Como colocava-se o alimento, né, na manjedoura, ele é aquele que nasceu na manjedoura, ele é o nosso alimento espiritual, o pão da vida, né, do maná que desde a época da lei de Moisés, Deus enviava o maná, o pão que vinha do céu, o pão da vida, né, e eles recebiam do alimento, assim como a fonte que jorrava da rocha. Mas a Bíblia diz: o meu povo cometeu dois crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água. Grande sequidão é aqueles que são obreiros da lei, que estão tropeçando em muitos pontos e acometido de desobedecer a todos os mandamentos. Mas aqueles que seguem segundo a fé são cumpridores da lei. Ainda que se tenha um espinho na carne, a sua graça nos basta e ele nos justifica, né? Como também os animais, diz, não vê os animais que se coloca freio na boca para que se obedeça, né? Porque são irracionais, e muitos, pela grande maldade que acumulam e embrutecem o seu coração, acabam, mesmo sendo racionais, agem como animais irracionais. A Bíblia diz: não desperdice as vossas pérolas com os cães, com os porcos, né? Porque temos que anunciar a verdade para aqueles que estão com o coração contrito e arrependido, para aqueles que estão com a terra boa, prontas para receber a semente. Porque muitos são os que recebem com alegria, mas depois vêm as seduções, os deleites novamente deste mundo, e os espinhos sufocam a semente, assim como aqueles que ainda têm o coração de pedra, as raízes não prosperam. Esta é a forma do maligno agir, né? E ele fica ao derredor procurando quem possa o tragar. Mas alguns produzirão frutos, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Por isso é necessário sempre perseverar com que ele faça a limpeza em nós, né, para que continue mais produzindo frutos ainda. Porque aqueles que produzem meramente folhas, ele disse: seca-te. A figueira que tem figos podres, ele sacode e derruba todos. A árvore que não produz frutos, ele arranca, porque temos que, a condição é esta, temos que estar nele e ele em nós, e temos que produzir constantemente os bons frutos. E conhecereis pelos seus frutos. Não existe árvore boa produzindo maus frutos, e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. A retidão, né, a integridade, a sinceridade, o temor, que é o princípio da sabedoria, do qual o fim é teme a Deus, é a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e consiste a obrigação de todo ser humano é andar segundo a benevolência. E isso só é possível através do entendimento do alto. Ninguém, por entendimento de próprios olhos, se persevera na benevolência. Acaba-se perseverando naquilo que se corrompe, a corrupção. Aquele que semeia para a carne, semeia para a corrupção, para a destruição. Aquele que semeia segundo o Espírito, semeia rumo à salvação, à vida eterna. São os que têm as virtudes que agradam a Deus, do qual nos conhece através das nossas atitudes.
a sinceridade, a integridade, né, seguindo a retidão, temente a Deus e desviando do mal, do qual esses perseveram na justiça, né, na equidade, exercendo o direito. São os que guardam um grande mandamento: amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amar o próximo como a ti mesmo. Assim, todo aquele que persevera segundo os atos de justiça, na retidão, porque a Bíblia nos fala, né, que existe um caminho estreito, do qual ele é a porta, e aquele que entra por esta porta jamais, ainda que perca sua vida, está dormindo em Cristo. Estes são os que perseveram na eternidade, aqueles que confiam no reino, no sacerdócio real e santo e eterno, porque Cristo é eterno, assim diz as Escrituras. Mas também que haveria um caminho largo, espaçoso, uma porta espaçosa, onde muitos são os caminhos que levam à devassidão. Porque aquele que semeia para aquele que é carnal, né, e não compreende aquilo que é espiritual. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que são carnal. Eles não veem um espírito e não têm um espírito. Já aqueles que seguem segundo o Espírito Santo, né, são aqueles que ouvem as suas advertências, do qual se persevera ao caminho e conduz à porta estreita, do qual Jesus disse: eu sou a porta. Vós quereis herdar o reino dos céus por força e por violência, porque o mercenário é aquele que sobe pelo muro, que procura entrar por todos os lados, menos pela porta. Já aqueles que o reconhecem e o seguem segundo ele nos direciona, as suas advertências é que nos mantém no caminho. Não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita, né, porque andamos na retidão. Caminhos sinuosos e tortuosos levam à devassidão. A Bíblia diz que no interior de todo ser humano há um desejo, uma vontade pela vida eterna, onde muitos buscam a palavra, né? Muitos são os que buscam a palavra para se alcançar a eternidade. Mas nada resolve se somente ser ouvinte e não praticante. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Mas se ouvir e não as pratica, né, é um insensato. Acaba se naufragando, porque temos a fé, juntamente com as obras, caminham lado a lado. É necessário praticar as obras, ouvinte e praticante, para que a fé esteja em exercício constante, adicionando as virtudes de Cristo, que ele imprime em nós: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né, contra o amor, a piedade, a caridade, o dom supremo, que é o amor, né, que o dom excelente, porque todos cessarão, mas o amor é eterno. Ainda o dom de profecia, né, o dom de línguas estranhas, tudo cessará, mas céu e terra passarão, e as suas palavras não hão de passar. O amor ágape, o amor incondicional que nos constrange, o amor que tudo sofre, o amor que é benigno, o amor que é perdoador, né? Bem-aventurado aqueles que perdoam, aqueles que nos insultam, aqueles que zombam, porque aquele que perdoa também é farto do perdão do qual ele nos concede. E assim nós perseveramos dia após dia, né? Jamais retribuindo e rebaixando segundo os adversários atribui a nós, porque se assim fizermos, estamos sendo tolos e insensatos. Devemos sempre orar pelos adversários, né, do qual ele nos ensina: que galardão tereis orando somente por aqueles
que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Não se deis vencidos pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Usai da benevolência, porque lembrai-vos de Caim, que as suas ofertas foram rejeitadas porque eram más. Ao invés dele mudar de atitude, de comportamento, Deus o disse: o mal está batendo a sua porta, cabe a ti vencê-lo, porque está escrito: sujeitai-vos a Deus, a Cristo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas ele tomou o semblante do maligno, e ele assassinou o seu irmão Abel, porque Deus aceitou as ofertas de justiça de Abel, e ele derramou o sangue do seu irmão, e grande a queda ruína para aqueles que usam da maledicência, aqueles que se dão vencido pelo mal, porque o tribunal de Cristo nada passa desapercebido, ainda que diante a justiça humana, do qual a Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim entregamos as nossas petições àquele que tudo executa e opera, do qual nós confiamos, e ele é aquele que exerce o direito sobre nós. Ele é aquele que nos restitui tudo aquilo que o adversário por acaso nos roubou, assim como foi na vida de Jó, que foi restituído. Ele é aquele que nos restitui até mais do que somos merecedores, porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E assim nós perseveramos, gloriamos, se tiver de gloriar, nas nossas fraquezas, que ele cresça, e que nós venhamos a diminuir, que toda honra e toda glória é dada a ele, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. E em mais um dia, Jesus, nós glorificamos o teu santo nome pelos seus grandes feitos e poderosos sinais. O Senhor é aquele que governa com justiça e com equidade. Em ti nós confiamos e apresentamos as nossas orações diárias, e o Senhor é aquele que tem nos atendido até mais do que pedimos, porque quando não sabemos expressar por palavras, temos o conselheiro, o advogado, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o juiz, que está no centro, como de pé quem pisa uva nos lagares, ainda está também como um mediador diante do Pai. E tudo aquilo que pedimos em conformidade com o seu Espírito Santo, o Pai atende para que o nome do Filho seja glorificado através do seu Espírito. E assim nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede o pneuma, o fôlego de vida. Nós somos gratos a ti. Vigiai e orai sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, em mais um dia que se inicia, depositando a nossa confiança naquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui ao irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.